Boa tarde, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e vamos começar mais um dia do projeto Vamos Ler a Bíblia. E aí, preparado? Nós estamos aí meditando, lendo e meditando no livro de Êxodo, isso mesmo. E hoje nós vamos falar e meditar no capítulo de número 5. E aí, vamos ler a Bíblia? Que delícia! Diz assim, ó: Moisés e Arão falam com Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó então aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmo e colham as palhas para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmo e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Estes, por que não acabaste a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Assim também ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e chamaram Faraó, dizendo: Por que estão fazendo isso aos teus servos? Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos, e eis que os teus servos estão sendo açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vocês são ociosos, vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai, palha, porém, não se vos é dado. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu próprio dia. E os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhe: O Senhor atende sobre vós, e julgue isso, porque fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar?
Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste este mal ao teu povo? Para que me enviastes? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livrastes o teu povo. Êxodo, capítulo de número 5. Olha que coisa terrível isso que aconteceu aqui no capítulo 5 do livro de Êxodo. Nós vemos que Moisés ali obedece o que Deus disse, foi até Faraó, passou para Faraó tudo que o Senhor havia pedido para ele. Só que Faraó, ao invés de liberar o povo para que fosse sacrificar, para que fosse até o deserto ali, fosse adorar a Deus, Faraó fez o contrário. Antigamente os judeus trabalhavam na fabricação de tijolos. Então o que acontecia? O povo egípcio, os egípcios cediam e davam aos trabalhadores de Israel palha, que era um componente ali na fabricação de tijolos. E é como se o povo de Israel tivesse uma quantidade de tijolos para produzir durante aquele dia. Os egípcios davam a eles a palha e eles fabricavam a quantidade de tijolos exatamente. Eu não sei quantos tijolos eles fabricavam durante o dia, mas o que acontece? Quando Moisés vai, se apresenta, diz: Deus me enviou aqui para você deixar o povo dele ir para o deserto sacrificar. Quando Moisés fala isso para Faraó, ao invés de liberar o povo e ao invés de ignorar o que Moisés estava falando, Faraó disse assim: esse povo está querendo, eles devem ter tempo. Então, já que eles têm tempo, eles que vão catar a palha, nós não vamos mais entregar a palha para a fabricação de tijolos. E agora, só que é o seguinte, eu quero que a produção deles seja a mesma, eles não vão cair na produção. Porque antes eles recebiam a palha de mão beijada, estão reclamando e estão querendo ir sacrificar no deserto, estão querendo ir embora daqui. Então, já que é assim, nós não vamos ceder mais a palha para eles, e eles vão ter que sair da onde eles estão e procurar a palha e fabricar a mesma quantidade de tijolo. Veja bem, e se eles não conseguirem, eles ainda vão ser açoitados, nós vamos bater neles, porque eles não estão conseguindo cumprir com a meta. Já que eles têm tempo para ir sacrificar, tempo para Deus, eu vou acrescentar o trabalho deles aqui. Gente, uma coisa que eu vejo, então, aí os israelitas vão questionar, porque Deus tinha dito: vou libertar vocês, mas desde que Deus disse que iria nos libertar, começou um sofrimento maior do que nós já estávamos vivendo aqui no Egito. O que eu quero transmitir para você aqui nesse texto do capítulo 5 de Êxodo, tá? Você vê que a ordem de Deus, a vitória do povo é sair do Egito. Deus vai levar eles para uma terra abençoada. Só que antes dessa promessa se cumprir, eles vão ser açoitados um pouco mais, eles vão ser perseguidos um pouco mais. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, uma promessa de livramento, uma promessa de paz, uma promessa de uma terra maravilhosa, de que algo vai acontecer bom na nossa vida, muitas das vezes nós achamos que vai acontecer assim, Deus falou, vai acontecer. E não, esse texto mostra que existe um processo pelo qual nós precisamos passar. O povo de Israel teve que passar lá no Egito, até eles conseguirem se libertarem de vez da escravidão e sair do Egito com a mão poderosa de Deus. E você vê que mesmo assim, eles ainda no deserto murmuraram, e aconteceu muitas coisas que nós vamos no decorrer do livro do Êxodo estudar e falar com vocês. Mas o que eu quero transmitir, que você que está ouvindo e participando dessa leitura bíblica do livro de Êxodo, que você possa compreender que quando Deus fala, Deus cumpre. Só que não é porque Deus falou que as coisas vão ficar mil maravilhas. Você vê, Faraó ali intentou cargas maiores sobre o povo de Deus, cargas mais pesadas. Até chegar ao escape, eles ainda sofreram muito. Eu quero te falar, se tu tem uma promessa na tua vida de algo que Deus disse que vai fazer por você, não desista diante das dificuldades, diante de tudo que vai aparecer. Por quê? É o processo que vai te conduzir a sair desse momento difícil.
Mas antes de sair, você precisa passar por esse sofrimento, passar por essa prova. Só que tem coisa boa chegando, acredite, tem coisa boa chegando para a sua vida. É só você acreditar e continuar prosseguindo adiante. Que foi o que Moisés e Arão fizeram e o povo de Israel conseguiu entender, porque Deus ele prometeu dar livramento para o seu povo. Então a questão de eu não estou enxergando porque Deus falou, mas a coisa está piorando, gente, é só uma questão de tempo para o milagre acontecer. Você não pode desistir e deixar de acreditar naquilo que Deus prometeu e falou para sua vida. Amém? Guarde isso no seu coração, baseado nessa palavra. Guarde no seu coração, tá? Tem promessa, tem dificuldade, a vitória vai chegar no tempo certo, o livramento de Deus, da parte dele para a sua vida. Deus abençoe. Esse é o capítulo 5 do livro de Êxodo, e até a próxima semana com o capítulo de número 6, que vamos estar dando continuidade ao nosso projeto Vamos Ler a Bíblia. Deus abençoe.